As ações das administrações públicas devem receber publicidade como forma de a população acompanhar o que está sendo feito pelos governantes a favor daqueles que sustentam as finanças públicas, os cidadãos e cidadãs. A divulgação dos atos e fatos oficiais, portanto, é, antes de tudo, uma obrigação dos governantes e um direito do cidadão de ser bem informado. O Mesa Redonda está no ar. O Estado do Maranhão tem uma secretaria que atua em duas atividades que não são muito correlatas e com públicos diversos. Trata-se da Secretaria de Estado da Comunicação e Articulação Política, SECAP, comandada pelo jornalista Márcio Gerri. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui o próprio Márcio Gerri Saraiva Barroso, secretário de Comunicação e Articulação Política do Estado, Ribamar Correia, jornalista político e blogueiro, e Raimundo Borges, jornalista e diretor do jornal O Imparcial. Márcio, como é que foi bolado esse formato de nós termos uma secretaria que ao mesmo tempo é de articulação política e de comunicação? Foi uma circunstância derivada de uma necessidade no começo de 2016, em que o governador Flávio Dino optou por fazer um enxugamento das estruturas de governo. Não foi apenas a SECAP que fundiu, não foi apenas a então SEAP que fundiu com a SECOM, houve outros arranjos também internos e delegou a mim essa tarefa de coordenar essas duas importantes dimensões da gestão pública, claro que com uma equipe já oriunda também da Secretaria de Comunicação, né? Naquele momento, o então secretário de Comunicação, jornalista e radialista Robson Paes, assumiu a subsecretaria e assim nós fomos conjugando essas duas dimensões da gestão pública. A tarefa de dialogar, de conversar, de fazer as tratativas políticas institucionais cotidianas e, ao mesmo tempo, a tarefa de divulgar as ações do governo. Claro que são duas dimensões muito delicadas, desafiadoras, mas temos tentado, nesse período aí, a partir de fevereiro de 2016, do ano passado, tocar essas atividades de modo a que a gente possa corresponder às dimensões e aos objetivos de cada uma dessas duas vertentes, né, da comunicação e da ação política. Fazer alguma pergunta? Eu em princípio, me impressionei com esse formato. Eu fui, de certa forma, impactado por ele, porque duas áreas muito distintas, mas a escolha do gestor justificou bem a do governador. Eu sempre o conheci como um militante político e como jornalista, ou seja, as duas áreas, você pode ter um domínio sobre elas. Mas o que me chama a atenção, na verdade, é a área de comunicação. Eu percebo que, e preciso explicar uma coisa, eu venho de uma geração que viveu todo o processo da comunicação convencional, até nós chegarmos hoje às redes sociais, que é o ponto. E eu queria lhe fazer uma pergunta nesse sentido, porque, afinal, o governo leva em conta no mesmo patamar todos os veículos e canais, ou há uma preferência pelas redes sociais? Como é que no campo da comunicação? Olha, Correia, a gente opera hoje de maneira extremamente ampla, mas é evidente que o alcance maior, a gente busca respeitar aquilo que tem um alcance maior na sociedade. O alcance maior na sociedade ainda é a televisão. Então a gente busca dar uma atenção a isso aí, não de forma absolutamente permanente, mas eu diria assim, mais permanente do que assim, interrompida, né? A gente tem um fluxo mais ou menos permanente e constante de veiculação de mídias nas redes de televisão do Estado do Maranhão, todas elas. Agora, é evidente que nós temos nas plataformas digitais possibilidades novas de comunicação com alcance crescentes, né? Todo dia as redes sociais alcançam um número maior, né? Hoje o fenômeno da comunicação digital, ou seja, a convergência tecnológica para um aparelho de celular, ela é um fato universalizado,
Qualquer povoado do Maranhão que você chegar hoje, você vai ver uma pessoa com um smartphone ou com algum equipamento de celular na mão, fazendo fotos, fazendo imagens e interligado a uma rede de conexão de internet. Então, há uma sociabilidade, inclusive, que se estrutura a partir disso aí. Há uma mudança de qualidade nas relações sociais, muito determinada, derivada da emergência cada vez maior, mais presente no cotidiano das pessoas, das redes sociais. Então, nós temos hoje na SECAP um trabalho de comunicação estruturado em várias áreas. Nós temos o trabalho da publicidade, que é um trabalho que ele tem uma relação com as várias modalidades de veiculação na publicidade. Nós temos um trabalho de assessoria de comunicação mais voltado para a produção dos conteúdos e nós temos também o trabalho promocional, ou seja, nós temos agências promocionais, que foi um segmento criado a partir dos últimos 10 anos pela legislação brasileira, que permite a gente ter também atendimento para eventos, ou seja, uma carteira de organização de variados eventos relativos às ações do governo. Afora isso, temos essa dimensão específica também do rádio, que trafega hoje, através do qual a gente faz também veiculação de conteúdos pelas emissoras privadas comerciais do Maranhão e também a partir da Rádio Timbira, que se estruturou como uma espécie de uma cabeça de rede que faz com que seus conteúdos possam estar sendo veiculados por dezenas de emissoras de rádio aqui no estado do Maranhão. Inclusive experiências muito exitosas, como recentemente com a Rádio Universidade FM, para um fim específico, que foi a transmissão dos jogos do Campeonato Maranhense e depois da participação dos nossos clubes maranhenses nas Série D e C do Brasileirão, do Brasileiro da Série D e do Brasileiro da Série C. Então há uma busca de atuar nesses segmentos todos, né? Manter essa coisa mais tradicional da TV, temos o rádio, temos jornais, temos os impressos, mas temos dado uma atenção de fato muito especial ao potencial e à linguagem e à gramática específicas das redes sociais. Só para complementar, Borja, e qual é que tem sido, na sua avaliação, o feedback? Há um feedback bom, especialmente de TV, né? A habitualidade de TV ainda é a maior habitualidade e o recall que a gente apura em pesquisas qualitativas mostra que os conteúdos veiculados em TV, eles têm maior sedimentação, maior lembrança espontânea, isto é inegável e os estudos também de pesquisa na área mostram que a TV ainda é aquela que alcança o maior número de lares, o maior número de pessoas. Agora, nós temos também hoje já muito rebatimento do que acontece em redes sociais. A rede social ajuda muito em dois aspectos. O primeiro é que ajuda muito a pautar assuntos, a agendar assuntos. Hoje todos os assuntos são agendados, são pautados também pelas redes sociais. Você não pode desconsiderar esta possibilidade. E depois porque a internet é um território absolutamente desafiador, porque ele é um território muito vasto, muito incontrolável, o que é uma coisa positiva, mas também muito território da negatividade. Então você tem que ter sempre um monitoramento para estabelecer um diálogo permanente em cima de conteúdos que são frequentemente veiculados e sobre os quais é importante que tenha o acompanhamento e uma palavra de quem ali é citado, ali é abordado. A do governador, desde quando ele assumiu o cargo, ele sempre tem adotado a utilização das mídias sociais como uma espécie de espaço preferencial dele se comunicar com a população. Existe realmente, ou qual seria a razão dessa preferência pelas redes sociais? Acha que tem um maior alcance? É porque é mais fácil ele se comunicar? Basta pensar em alguma coisa e ele está soltando isso para a população? Isso deriva de uma característica muito própria das redes sociais, né? As redes sociais, elas são indeterminadas nos seus horários, elas funcionam 24 horas, elas são de fácil acessibilidade, você bota o conteúdo na hora que você quer, e elas são absolutamente pessoais, ou seja, a TV você não pode a todo momento veicular um conteúdo, o próprio governador falando sobre pena de infringir a legislação. O Twitter, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, enfim, essas redes sociais, você a todo instante pode se manifestar de forma como se estivesse conversando com alguém a qualquer hora, em qualquer lugar. Então hoje não apenas o governador Flávio Dino utiliza, né? No governo todo, todos os gestores utilizam muito hoje essas redes sociais. E é um fenômeno mundial. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, as mensagens mais importantes dos assuntos mais comezinhos, até o conflito com a Coreia, ele os aborda quase que frequentemente por uma rede social que é o Twitter. O governador Flávio Dino hoje tem para lá de 120 mil seguidores no Twitter, eu acho que 126 mil hoje, então ele é um formador de opinião, inclusive nacional,
E o Twitter serve muito também para você não apenas se comunicar com o público em geral, mas também para ajudar a pautar assuntos, a estimular debates, a fazer com que as pessoas possam debater determinado assunto. Nessa semana, por exemplo, o governo completou 1000 dias de governo. Nós fizemos uma ação concentrada, focada, de mídia, de redes sociais, que alcançou uma repercussão muito grande no país. Nós chegamos a ser, durante o dia, um dos 10 assuntos mais comentados na rede brasileira de Twitter. E naquele dia nós ficamos 24 horas sendo o assunto mais comentado. A hashtag 1000 dias de mudanças foi o assunto mais comentado em São Luís durante 24 horas, como top, o assunto mais comentado do dia em São Luís. Então a gente tem de fato uma... Secretário, como é que é feita a aferição dessa forma de comunicação? Porque tem um lado que é positivo e tem um lado também que é uma exposição do governador perante a população, que se dá no direito de tanto apoiar como também criticar da maneira que lhe convém. Como é que isso chega ao governo? Nesse mundo mediatizado que vivemos hoje, nenhuma corporação econômica deixa de ter duas pontas, a produção barra divulgação de informação e na outra ponta o monitoramento e gestão dessas informações produzidas e veiculadas. Os governos também têm, indistintamente os governos também têm, sistema de monitoramento dos conteúdos veiculados. Nós temos, por exemplo, no governo Flávio Dino, nós temos, na nossa Secretaria de Comunicação, um monitoramento diário dos conteúdos que são veiculados com mais ênfase em redes sociais. E ali você prepara, faz um espelho daquilo. Ou seja, você pega aqueles assuntos para poder dar tratamento a eles. Esclarecer um ponto que está mais obscuro, apresentar uma versão oficial sobre um assunto que contradita com a realidade, enfim. Fazer um diálogo permanente. O mundo contemporâneo está muito desafiado a dialogar mais, a produzir mais informações e dar mais respostas. Qualquer pessoa pode chegar hoje numa rede de Twitter, como é, por exemplo, a do governador Flávio Dino, que tem mais de 100 mil seguidores, e botar lá o perfil, marcar, como se diz, o perfil do governador Flávio Dino e fazer uma crítica. Ora, na hora que ele marca o nome @Flávio Dino, aquela crítica que ele veiculou foi para todos os seguidores do governador Flávio Dino. Ou seja, esse mundo da comunicação digital, ele é um mundo assim, em avaliação e em expansão, um território fantástico de comunicação, mas também um território que carrega muitas negatividades também, porque a pessoa às vezes se esconde num anônimo qualquer, num nome fictício, num fake, como a gente chama dessa linguagem aí, para fazer crítica ao jornalista, ao padre, ao pastor, ao político, muito frequentemente ao político. Mas é um território de muita crítica e é preciso sempre que haja um olhar atento para que você possa saber quais conteúdos são veiculados para poder dialogar com esses conteúdos e criar uma comunicação interativa e fazer com que as concepções e a narrativa ou da instituição privada ou do governo possa ser entendida, compreendida, absorvida pelo leitor, pelo ouvinte, pelo usuário de internet. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que o Mesa Redonda volta já. O governador Flávio Dino acaba de chegar aos 1000 dias à frente da administração do Estado. Este fato faz com que ele tenha mandado fazer uma campanha publicitária voltada para mostrar o que está sendo feito neste período à frente da administração estadual. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Márcio Gerri Saraiva Barroso, secretário de Comunicação e Articulação Política, Ribamar Corrêa, jornalista político e blogueiro, e Raimundo Borges, jornalista e diretor do jornal O Imparcial. Márcio, o governo se apresenta como o governo da mudança. Esse slogan corresponde efetivamente aos fatos? Corresponde aos fatos, seguramente, e é fácil comprová-los, porque se a gente pegar qualquer área da gestão pública hoje, nós temos indicadores positivos. E é importante situar que esses indicadores positivos, eles ocorrem numa quadra de uma profunda crise econômica e política em nosso país. A crise econômica, por exemplo, faz com que, em 2 anos e quase 9 meses, o governo Flávio Dino tenha operado com mais de R$1 bilhão a menos do que teria se não fosse a crise. Por aí vocês tiram a dimensão, a profundidade, o impacto que essa crise tem para o financiamento das políticas públicas. Mas se nós pegarmos área a área, nós vamos encontrar
muitas ações que mostram que há, de fato, um Maranhão em mudança, um Maranhão em movimento. Primeiro, é um Maranhão em mudança, Luiz Pedro, em relação à própria cultura política, a cultura gerencial, a forma de governar. Um governo marcado pela transparência, pela participação, pelo diálogo permanente, um governador que é eficiente na execução da gestão pública, do trabalho, da tarefa de governar. Ele não terceiriza responsabilidades, não negligencia as responsabilidades, ao contrário, exerce com muita determinação essa tarefa que o povo lhe confiou. E disso deriva uma série de consequências positivas. Se você pegar a segurança pública, nós temos mais de 3 mil policiais a mais do que tínhamos em 2014. Nós temos 700 e tantas viaturas que foram incorporadas à tropa de viaturas do Estado nesse período. Tem uma coisa que caiu na segurança pública nesse período, que foi, graças a Deus, a taxa de homicídio, que regrediu aqui na Grande Ilha a 60% e regrediu no Maranhão também a índices muito elevados. Se você pegar o noticiário dessa área de segurança, do Maranhão antes de Flávio Dino, do Maranhão de agora, você pega, por exemplo, o caso do sistema penitenciário, onde antes cortavam-se cabeças, hoje há programas de recuperação efetivos com apenados em cursos no ensino regular, com apenados trabalhando todos os dias, ou seja, sendo ressocializados, e a inexistência de rebeliões, de mortes, como havia no passado. E é fundamental ter paz nos presídios para que a gente possa ter paz aqui fora na sociedade, para que o presídio não seja o emanador de conflito, de violência aqui fora. Eu dei o exemplo da segurança. Se você pegar só para a educação, nós temos 1.500 professores a mais do que tínhamos em 14. Nós temos o melhor salário de professor para professor de 40 horas do Brasil. Nós temos mais de 700 escolas reformadas, recuperadas. Nós temos um programa lindo como Escola Digna, que substitui escolas de taipa por escola de alvenaria no padrão FNDE. Nós temos o Senhor Poço, que está alfabetizando pessoas, adultos que não sabiam essa coisa tão elementar que é ler e escrever, um programa fantástico que está em vários municípios do estado, dentro do programa Mais IDH. Nós temos a criação, Luiz Pedro, Borges e Corrêa, de uma universidade nova no Maranhão. Somente um estado nos últimos anos construiu uma universidade estadual, que foi o Maranhão Coema Sul. Nós temos a rede de ensino tecnológico para os adolescentes do Maranhão, a rede EMA, em educação em tempo integral, não tinha uma escola de tempo integral pública no Maranhão, já passamos de 18 escolas regionais. Então, diz assim, que contra fatos não há argumentos. Os argumentos, neste caso, estão alicerçados em fatos concretos que mostram que há muitas mudanças. Depois eu posso voltar com mais 2 áreas e para também evidenciar o quanto que há de mudança acontecendo neste Maranhão de agora, sob o governo do governador Flávio Dino. A gente acompanha a atividade aqui da Assembleia Legislativa e os deputados de oposição, que fazem a oposição ao governo, eles questionam os números das realizações mostradas nos 1000 dias do governo Flávio Dino. Diz que a relação que saiu, o número de obras que foram executadas, elas seriam inexistentes da forma como foi colocado. O que realmente o senhor tem a dizer sobre essa crítica? O que eu tenho a dizer é que em mais este episódio, a oposição é atabalhoada. Ela é mais o ímpeto de querer ser oposição do que a responsabilidade de ser oposição, de apurar um fato e de ajudar a sociedade até a aperfeiçoar o governo, coisa que a oposição que temos na Assembleia se nega a fazer. Esqueceu essa dimensão democrática do exercício da oposição para ficar num discurso vazio em cima de fatos que não se sustentam. Este aí, por exemplo, nós estamos falando de 500 obras consolidadas. Se nós formos falar do que está começado, do que está em curso, do que está pelo meio, nós passaríamos de 1000 realizações do governo Flávio Dino. Eu disse aqui, por exemplo, que são mais de 700 escolas reformadas, reestruturadas. E se tem 700 escolas e tem só 500 obras, é porque, inclusive, nós tiramos desse cômputo aquelas reformas menores de escolas, aquelas intervenções mais pontuais, e colocamos mais obras realmente de maior vulto. O que muitos não se conformam, Borges, é que existe hoje, no Maranhão, um governo republicano que trabalha muito e que consegue até agora superar uma crise grave. Eu fico pensando o que seria do Maranhão com aquele modelo antigo de governança, aquele modelo patrimonialista, aquele modelo do desperdício, aquele modelo da falta de planejamento. Nós estávamos hoje afundados. O Maranhão paga salário em dia, paga fornecedores e faz obras. Não há um estado do Brasil hoje fazendo obras nas áreas que o governador Flávio Dino faz aqui no Maranhão. Eu falei de saúde, educação, de educação e de segurança. Se você pega a infraestrutura urbana, são mais de 150 municípios recebendo asfalto nas vias urbanas. Investimento de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões
por município do Maranhão. Um investimento de mais de 200 milhões só agora em 2017. Então há uma coisa visível, é só olhar que você enxerga a mudança e as realizações do governo Flávio Dino. Se você pega a saúde, que é uma área tensa, nevrálgica, importantíssima, pegar o sistema de saúde do Maranhão e botar de cabeça para baixo. Faz 2 anos e 9 meses que nós estamos botando esse sistema para cima de novo. Chegou a um ponto de um ministro de saúde do Brasil, do país, dizer o seguinte, que tinha 2 SUS no Maranhão. O SUS do Maranhão, que foi reinventado, e o SUS do Brasil. Nós estamos num esforço gigantesco para alinhar novamente o SUS do Maranhão com o SUS do Brasil, para que a gente possa ter um sistema complementar de saúde, a atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. Nós temos no governo Flávio Dino 6 hospitais macro-regionais colocados para funcionar, enfim, construídos e colocados em funcionamento. Nós temos a Força Estadual de Saúde, que está indo para os municípios mais pobres do Maranhão, com médico, com uma equipe médica, cada um com um médico, para ir na casa de quem nunca tinha encontrado um médico na vida, como vários testemunhos que nós temos. Na saúde ainda, nós temos um apoio muito forte aos próprios municípios, para a gente reorganizar o sistema, mas também de reequipar, de reestruturar redes municipais de saúde. Então, em qualquer área que qualquer pessoa possa perguntar, nós temos muito o que dizer sobre aquilo que é fato concreto. O Maranhão, apesar da crise, está em mudança permanente sob a direção do governador Flávio Dino. Agora, secretário, vem uma pergunta-chave dessa história aqui. Será que o sistema de comunicação, mesmo com essa variedade enorme de canais, né, o sistema de comunicação, a política de comunicação do governo está dando conta de levar isso à sociedade de uma maneira, digamos assim, que ela compreenda o que esteja acontecendo no Maranhão? Correia, eu acho o seguinte, eu tenho duas constatações a respeito deste assunto. O primeiro é que, infelizmente, o calendário não está sendo colocado em dúvida a eficiência do sistema. Mas eu acho que há uma deficiência. Hoje, infelizmente, o calendário não cabe, as obras do governo não cabem no calendário. O governador está indo a 3 municípios, como foi ontem, como está indo hoje, como vai a 4 amanhã, para tentar dar vazão às muitas e muitas obras que o governo realiza. E do mesmo modo, eu debato muito com a minha equipe, que as ações do governo não estão cabendo no break da televisão, não estão cabendo nos comerciais. Nós temos muito mais coisas do que a gente tem conseguido divulgar. É uma busca incessante, permanente, para fazer o que a gente chama de a comunicação por cima de publicidade via televisão, de ocupar as redes sociais com muitos conteúdos, como temos feito também, e de fazer publicações locais, jornais locais, às vezes um panfleto, uma rádio comunitária, enfim, de ter comunicação no território municipal. Agora, claro, essa é uma comunicação que eu acho que na relação de ações do governo de comunicação, o pêndulo está ainda muito mais para as ações do que para a comunicação. É uma reflexão que fazemos cotidianamente para a gente ir aperfeiçoando essa política de comunicação do governo do Maranhão. Eu quero lhe dar um exemplo seguinte. Eu, jornalista medianamente informado, né, sei que eu tenho uma ideia clara do que o governo está fazendo, ainda que não alcance os números todos, as informações todas, mas eu sei, por exemplo, eu tenho tinha uma noção do que é a escola digna, né? Pelas informações que eu recebo. E recentemente eu fui a Tuntum, nunca tinha visto a escola digna ao vivo. Ao vivo. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Eu sofri um impacto não só com a estrutura, mas com a maneira como as pessoas estão recebendo aquilo nos seus... E aquilo no meio do nada. Uma escola digna no meio do nada, uma escola daquele padrão no meio do nada. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? E vim refletindo sobre isso e cheguei a concluir, poxa, gente como eu, que tem um nível mediano de informação, não tinha a dimensão correta do que é aquilo. Eu imagino a grande massa aí. Aí é que vem a pergunta, será que a comunicação está levando realmente essa... Eu queria só complementar esse assunto que é interessante mesmo, perguntar o seguinte, a sua atividade no exercício de 2 secretarias que não são centralizadoras dos mesmos temas, isso não dificulta essa comunicação? Eu quero pedir permissão aí só para... Eu já ouvi pessoas na rua
me perguntaram o seguinte: o Flávio Dino divulgou que tem 500 obras, onde estão essas obras? E cadê as obras em São Luís? Foi uma pergunta que realmente eu acho que está faltando alguma coisa para que as pessoas, do modo geral, principalmente as pessoas que não têm o nível de formação, que não estão hoje, apesar de toda essa abrangência de comunicação que existe pela internet, mas muitas pessoas ainda estão muito aquém do que se espera em termos disso aí. Em pesquisa que temos feito, as pessoas têm lembrado cada vez mais das obras do governo, né? Pesquisa qualitativa fizemos agora recentemente e há uma lembrança espontânea muito maior das obras do governo. Temos feito o que é possível, no alcance do que é possível fazer. Nós temos uma estrutura bem definida da área de comunicação e da área de assuntos políticos, né? Temos uma equipe muito competente que cuida dessa parte da comunicação, que tem produzido conteúdos muito bons, que tem conseguido veiculá-los progressivamente, mas o que eu falei, o mundo como está organizado hoje, sempre há um déficit na relação do que as pessoas efetivamente sabem no mundo muito fragmentado com aquilo que se faz. Obras em São Luís é o que não falta. Nós entregamos só no aniversário de São Luís aqui 18 obras para a cidade de São Luís. Nós temos feito junto com a Prefeitura de São Luís um investimento que tem melhorado progressivamente, a olhos vistos, a mobilidade na cidade, sem precisar fazer obras faraônicas, sem gastar milhões e milhões de reais, com criatividade, com inteligência, com engenharia de tráfego, e temos melhorado, como foi a intervenção do aeroporto, como foi a intervenção na Forquilha, como tem sido agora com a Prefeitura também a intervenção em frente ali à entrada da cidade operária, na Lourenço Ferreira da Silva, como são as interbairros que já fizemos em várias regiões da cidade, para citar esta área da mobilidade, que é uma área cara, sensível. Colocação em funcionamento do Expresso Metropolitano, colocação para a cidade do projeto Travessia, que oportuniza as pessoas com dificuldade de mobilidade o acesso ao trabalho, ao médico e até ao lazer, que é uma coisa fantástica que ocorre hoje. Há os investimentos muito mais elevados hoje em saúde pública. No momento de crise nacional, a crise ela torna a situação muito complicada para a sociedade. A crise não é um ente abstrato, não é uma palavra. A crise mexe no bolso das pessoas. Pessoas que tinham plano de saúde que deixou de ter para ir para a rede pública. Pessoas que estavam com o filho na creche que tiveram que tirar para tentar vaga numa creche pública. Esse é o resultado da crise, de 4 anos, recessão, desemprego, o Brasil quebrado, sem uma alternativa econômica, e isso aí faz com que haja uma carência muito grande de serviços públicos. Nós temos exatamente feito medidas contracíclicas e feito também obras e serviços para melhorar a situação dos cidadãos e cidadãs em tempos de crise. Já o governador Flávio Dino vai entregar, por exemplo, uma obra de grande vulto para a cidade, que é o HTO, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, aqui no Turu. Enfim, temos ações nos bairros, ações de urbanização, a completa recuperação, por exemplo, da Lagoa da Jansen, com praças, com equipamentos infantis, com um investimento forte para tirar da Lagoa da Jansen o lançamento de dejetos. Praticamente erradicamos, daqui a 2 anos no máximo, aquilo ali vai estar um espaço absolutamente saudável. O Itapiracó, que é um parque fantástico, o governador Flávio Dino inaugurou há 2 meses. Enfim, em qualquer área da região de São Luís tem também muitas obras, e como eu disse, só no aniversário da cidade, em 8 de setembro, do período, foram entregues 18 obras para a cidade de São Luís, que estão entre essas 500 feitas do Maranhão inteiro. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da comunicação pública no Maranhão de hoje. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Márcio Gerri Saraiva Barroso, secretário de Comunicação e Articulação Política; Ribamar Corrêa, jornalista político e blogueiro; e Raimundo Borges, jornalista e diretor do jornal O Imparcial. Márcio, vamos agora aqui para os prognósticos. Vimos aí o início do governo, vimos aqui como é que está hoje nos 1000 dias, vamos para frente, né? Como é que vai ser aí, tanto do ponto de vista da comunicação como da articulação política, o 2018, que é o ano que nós vamos ter eleições e que o governador deva disputar novamente para o governo do Estado, e que
queria um comparativo entre aqui o 2014 e 2018. Em primeiro lugar, Luiz Pedro, nós vamos chegar em 2018 com um estoque, um acervo de obras, de realizações, de bons exemplos para mostrar ao povo do Maranhão. Olha, neste período, apesar da crise, o governador Flávio Dino fez isto, isto e isto. E por esta razão, nós achamos que é de justiça, ele é merecedor de mais um mandato. O povo julgará isto. A nossa parte é fazer com que haja esse acervo bem construído e bem estruturado. Eu creio que nós chegaremos com muitas coisas a fazer e com uma condição muito clara de fazer uma comparação. Em pouco tempo e em meio a uma crise, nós estamos fazendo aquilo que muita gente não fez durante décadas. Essa é uma verdade dolorosa para quem ficou no governo até hoje, mas é uma verdade. Negligência, não priorização das ações do Estado. Você veja, um Estado do tamanho do Maranhão não tinha uma escola de tempo integral. Os meninos estudando em escola que mais pareciam puleiros, chiqueiros, em vários municípios do Estado. 30 municípios do Maranhão entre os 100 com o menor IDH do Brasil. 16º PIB do Brasil, 26º PIB per capita do país. Isso é resultado do quê? Castigo de Deus? Claro que não, isso é resultado de política pública mal feita. O governador Flávio Dino, em 3 anos, menos de 3 anos, está fazendo com que o Maranhão se encontre consigo mesmo, gerando oportunidades, investindo em educação, que é a obra mais estruturante. Eu fico pensando, quando as pessoas chegam, o governador Flávio Dino não tem obra estruturante. Qual é a obra? Eu não tenho um viaduto. Não tem nada mais estruturante do que a educação, em civilização nenhuma no mundo. Então o governador Flávio Dino tem investido muito nisso aí. Então nós vamos chegar em 2018 com um estoque muito grande de ações, de realizações e de comparação para fazer com o passado. E por fim, já concluo, vamos chegar também com uma coalizão partidária ampla, plural. Nós fizemos em 2014 isso, estamos buscando fazer em 2018 uma ampla coalizão eleitoral que vai do PCdoB ao PT, a vários partidos, cerca de 8, 10 partidos com os quais nós conversamos, que já integram o governo atualmente e que vão junto conosco debater este Maranhão que estamos construindo sob liderança do governador Flávio Dino e mostrando que o governador Flávio Dino merece, pelo que faz, a reeleição ano que vem, 2018. Eu queria colocar duas coisas. Primeiro, a questão de ser o governo comunista, como é colocado perante a população, principalmente pelos os opositores ao governo Dino. Fazem questão dessa colocação, o governo comunista. Isso tem algum peso negativo para a população que a oposição utiliza para tirar vantagem política em cima disso. Segundo, outro assunto que é o programa que foi mostrado como base do governo logo no começo, que é os municípios de menor IDH. De menos IDH. Em que situação encontra-se esse programa mais IDH nos 30 municípios mais pobres do estado? A primeira tentativa de transformar, estigmatizar a palavra comunista, isso é de um atraso absurdo, entendeu? Isso é de uma coisa assim que inqualificável, assim, é tentar fazer com que as pessoas possam ter desta palavra e deste conceito um estigma, né? Ativar pensamentos extremamente conservadores. Então nós vamos enfrentar esse debate como enfrentamos em 2014. O debate feito pela oposição sobre comunismo chegou às raias da mais absoluta patetice, quando um repórter consagrado no Maranhão perguntou: governador, o senhor eleito governador, em quanto tempo você vai implantar o comunismo? Olha só, ninguém está implantando o comunismo como doutrina. Ninguém está propondo fazer aqui um governo comunista, porque ninguém é, em primeiro lugar, ignorante. A gente sabe que um conjunto de ideias nominadas de ideias que o Partido Comunista do Brasil defende não são ideias para implantação em curto prazo, é do curso histórico. Isso é uma ideia, uma utopia, um sonho organizador de uma ação política. O partido é comunista, então, mas o governo não é comunista. Claro que o governo não é comunista, porque o governo ele está sob o capitalismo. Nós não substituímos o capitalismo pelo socialismo nem pelo comunismo. Então o pessoal tenta ativar uma série de preconceitos que na hora do debate a gente vai poder explicar tão bem, tão facilmente, porque hoje, como disse um grande capitalista brasileiro, não há governador mais capitalista no Brasil do que o governador Flávio Dino. Porque aqui no Maranhão o governo não era capitalista sequer, era um governo patrimonialista. O que é um governo patrimonialista? É de quem atrai investimentos para o Estado, mas vira sócio das empresas. É de quem pega recursos públicos para construir um império pessoal. Foi ou não foi isso no Maranhão que aconteceu? Quantos governadores não saíram do governo com a televisão debaixo do braço?
com fazendas aqui em Alhures, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Esse tempo passou. Então, a gente tem que discutir o conteúdo de um governo transformador, essencialmente democrático, que é o governo Flávio Dino, participativo, transparente, republicano, que cria um ambiente favorável para os negócios no Estado. Todo investidor que vem aqui sabe que não tem ninguém no governo que vai querer virar sócio dele, ou que vai querer pegar uma coisa ou outra, porque isso no Maranhão republicano do governo Flávio Dino rigorosamente não existe. Então, nós estamos criando um ambiente favorável para que o capitalismo no Maranhão se desenvolva, para que a gente tenha mais emprego, mais renda, e se daqui a 200 anos a sociedade avançar para o socialismo, né, Luiz Pedro, e para o comunismo, que assim seja no longo curso da história. E sobre o Mais IDH, é um programa fantástico. Nós estamos com ações convergentes no Mais IDH, buscando erradicar o analfabetismo. Olha, nós vamos ter esse ano ainda, em 2017, uma cidade do Maranhão que vai ser território livre do analfabetismo. Será um fato nacional, dentro do programa Mais IDH. Eu não digo qual, porque nós temos duas que disputam hoje qual vai chegar primeiro a ser território livre do analfabetismo. Nós temos Força Estadual de Saúde, nós temos quintais produtivos, nós temos sistema de abastecimento de água sendo construídas, nós temos casa popular sendo construída em cada um desses 30 municípios do Maranhão hoje. E a imensa maioria disso é com recurso do Tesouro Estadual, porque também aí é uma outra coisa. O Maranhão tem hoje mais de 1 bilhão a menos por causa da crise. E como é que tem dinheiro para fazer investimento? Porque não tem roubo, não tem esculhambação, tem planejamento, tem aplicação correta e não tem roubos que os noticiários do passado de vez em quando diziam que tinha, né? Então é um momento muito diferente que dá para fazer muito apesar da escassez de recursos. Secretário, me diga uma coisa, qual é a leitura que o senhor faz das pesquisas mais recentes a respeito dessa corrida, desse cenário que números tão distantes, tão de um tempo para cá, no Brasil, no estado do Maranhão, existe ataques especulativos a partir de pesquisas. Aí tem pesquisa ao gosto do freguês. É ruim quem se orienta por pesquisa ao gosto do freguês. Nós, por exemplo, temos a responsabilidade de, para não nos enganar, nos orientar por pesquisas afetivas reais. E eu sei, tenho segurança de dizer aqui para o telespectador e para cada um de vocês, que o cenário maranhense é imensamente favorável ao governador Flávio Dino, apesar da crise nacional. Nós temos um governo que tem boa aprovação popular, nós temos intenções de votos numa casa em que o governador pode olhar pelo retrovisor e enxergar o próximo concorrente a 20 quilômetros de distância, numa linguagem aqui metafórica, ou seja, 18, 20 pontos na frente do segundo colocado. Agora, é claro que o pessoal lança pesquisa para fazer muito debate no meio político, especialmente, né, que é quem mais se liga nisso, criar factoides, né, ou seja, fatos falsos que parecem verdadeiros. Mas nós estamos muito seguros sobre, primeiro, da aprovação do governo Flávio Dino, ascendente, inclusive, e também do favoritismo dele nas eleições do ano que vem. Favoritismo não quer dizer que vá inevitavelmente ganhar, não autoriza ninguém a ter salto alto, não quer dizer arrogantemente, ganhamos, não. Significa que qualquer eleição é difícil, toda eleição é difícil, os nossos adversários políticos são muito ricos, muito poderosos, não deixaram de ser ricos nem poderosos em 3 anos, continuam muito ricos e muito poderosos no Brasil e aqui no Maranhão. Tem um aparato midiático no Maranhão inteiro, que eles construíram à custa dessa pilhagem de décadas do Maranhão, tem, e precisa, portanto, ser tratado como tal. Nós estamos preparados com o quê? Com seriedade, com transparência, com um governo sério, correto e que tem estoque de realizações para mostrar. Para chegar para o eleitor e dizer, meu amigo, olha, na segurança foi isto aqui, na saúde isto aqui, na educação isto aqui. O G1, que é da Globo, que aqui nos ataca tanto, é um portal que disse que o governador Flávio Dino é o segundo que mais cumpre os compromissos de campanha que ele fez em 2014. Então não sei o que estou dizendo, é o G1. E é assim que nós vamos, quer dizer, continuar trabalhando muito. O governador Flávio Dino tem muita disposição, acorda cedo, dorme muito tarde, trabalha o dia inteiro, dialoga, conversa, vai para o interior, consegue recursos para o Maranhão, enfim, faz com que nós tenhamos um governo extremamente dinâmico, um governo empreendedor, um governo sério, correto, que está colocando o Maranhão no rumo certo. Mas, secretário, eu gostaria de saber rapidamente, Rosiana Sarney é uma ameaça, é um adversário difícil? Roberto Rocha, como é que o senhor avalia esses dois candidatos que são os mais colocados hoje nas pesquisas e perante a população mesmo, e efetivamente a gente percebe que eles estão trabalhando no sentido de disputar a eleição de 2014. 18. Como é que o senhor avalia isso?
Não, eu primeiro assim, eu desconheço qualquer pesquisa... 2018, desculpa. Eu desconheço qualquer pesquisa em que o senador aponte como terceiro lugar. Em nenhuma das que eu vi, de A, de B, de C, de D, de E, de A a Z, não tem nenhuma que apareça dessa maneira. Talvez, quem sabe, apareça na frente. E sobre a ex-governadora, o que eu tenho a dizer é simples. Ela teve 14 anos de oportunidades, dos mais de 40 que a família teve. E desperdiçou essas oportunidades. Por esta razão, ela não tem direito de pleitear de novo? Tem direito de pleitear de novo. Quem sabe com a vontade de fazer agora o que ela deixou de fazer em 14 anos. Mas ela vai ter que enfrentar um debate com a sociedade, não é um debate só conosco, é um debate com a sociedade, para que ela possa apresentar as explicações ao povo do Maranhão, por que deixou o Maranhão em 2014, aliás, porque nem encerrou o mandato, porque abandonou o mandato antes de concluí-lo, deixando o Estado com péssimos indicadores sociais e nos obrigando, o governo Flávio Dino, a ter que fazer o que era o seu dever fazer, mas também a fazer aquilo que eles irresponsavelmente deixaram de fazer por décadas a fio. Esta é a realidade nua e crua do nosso Maranhão e que vai estar em debate no processo de 2018. Márcio, prossiga aí com suas palavras aí, agora fazendo as considerações finais, nós estamos chegando ao final do programa. Não, primeiro, uma grande honra poder participar deste momento aqui, com jornalistas consagrados do Maranhão, Luiz Pedro, que além de jornalista é um grande político do Maranhão, o Borges e o Correia, dois ilustres caxienses, confrades que são da Academia Caxias de Letras, meus amigos, pessoas que têm uma grande percepção do Maranhão. E a cada telespectador deixar aqui uma palavra de otimismo, de esperança e uma certeza. Avaliem, porque verão com facilidade que o nosso Maranhão está no caminho certo, no caminho correto, superando a crise, gerando oportunidades e estabelecendo as bases para que nós possamos ter um Maranhão à altura de seu povo, um Maranhão grande e justo. É isso que estamos trabalhando e é isso que faz todos os dias o governador Flávio Dino, para que a gente possa realmente chegar ao final do mandato em 2018, olhando para trás e dizendo que valeu a pena confiar, acreditar na mudança, porque a mudança veio e está sendo construída. Correia. Eu estou satisfeito com essa conversa, né? As informações trazidas pelo secretário são informações extremamente importantes, porque elas são de interesse público. Aqui não se trata de fazer pergunta para agradar o secretário ou agradar o governo, ou coisa desse tipo. O que a gente fez aqui, na verdade, foi um esforço no sentido de que essa preocupação que a gente tem de que será que a política de comunicação está dando conta de mostrar realmente o que é o governo, isso ficou muito claro aqui, das dificuldades que existem, né? E a boa notícia é que, segundo o secretário, existe na balança de feitos e do que foi divulgado, o que foi feito é bem maior do que foi divulgado. Isso é muito bom. É uma informação que eu acho que, para mim, foi a grande informação e eu parabenizo o secretário por trazer essa informação para nós. Bom, não é a primeira vez que eu participo desse programa, que eu acho muito interessante, porque aqui a gente debate muitas questões que são de interesse da população e a comunicação do governo, através do secretário, que é o titular da pasta, também a articulação política que ele desenvolve, mas eu acho que foi importante, tirou muita dúvida da população, que a gente ouve muito também como um profissional da área e a gente escuta muitos comentários a respeito disso e hoje foi uma grande oportunidade para a gente tirar dúvida a respeito disso. Quanto ao próprio governador, acho que ele deveria também dar um pouco mais, voltar mais atenção para os meios de comunicações tradicionais aqui do Maranhão, de São Luís especialmente, que a gente percebe muito que ele é muito dado a entrevistas, até jornais europeus, jornais do Brasil afora. Aí, normalmente a gente lê muito mais entrevistas dele nos jornais europeus e brasileiros do que no Maranhão. Mas é assim mesmo e a gente espera que ele já no final do primeiro mandato, se tiver o segundo, que seja mais voltado para essa questão da comunicação no Maranhão. O Mesa Redonda discutiu a respeito da comunicação pública no Maranhão e sobre os 1000 dias da administração do governador Flávio Dino. O programa, que é de domínio público, está
disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise às sextas-feiras sempre às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.